Espero que Deus, na sua infinita bondade, venha falar aos nossos corações através da sua palavra, das escrituras sagradas. Tivemos a oportunidade de cantar, orar, devolver aquilo que pertence a Ele, através das nossas contribuições, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E agora temos o privilégio de poder refletir na sua palavra. E eu peço que o Arthur faça a projeção do Salmo de número 30. Nós vamos ler 2 versículos muito importantes nesse Salmo, que nos ensina muito sobre o que Deus é capaz de fazer sobre nossas vidas. Os versículos 11 e 12 do Salmo 30. O salmista, concluindo a sua reflexão, concluindo o seu salmo, ele faz esta afirmação contundente, maravilhosa, quando diz: converteste o meu pranto em folguetos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Essa é a constatação, esta é a disposição deste homem que na sua vida experimentou a redenção, a intervenção maravilhosa de Deus para transformar a sua história em uma boa história com um final feliz. É dito que Deus transformou o seu pranto em festa, em dança, em folguetos. Eu peguei a versão NVI, e a NVI traduz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Só Deus pode fazer isso. As nossas buscas por prazer, mudança de sentimentos, são limitadas na realização plena dessas transformações, dessas mudanças no fundo do nosso coração, que desembocam em atitudes de louvor, de dança, em um novo semblante, em uma nova postura. E eu não poderia, quando lia esse texto há alguns dias, não lembrar e não associar o que aqui está registrado com a experiência dos 10 leprosos. Por essa razão que eu quero fazer uma associação, ler o Salmo 30 e ao mesmo tempo ler Lucas 17. Eu peço ao Arthur que também faça a projeção de Lucas 17, por favor. O que está escrito aí? Vamos ler todos juntos? O que está escrito: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Se você estiver com a Bíblia aberta em Lucas 17, eu aconselho que mantenha a mesma aberta, porque nós vamos encontrar um quadro na vida destes 10 homens que se unem pela desgraça,
pela enfermidade, pela rejeição, pela dor mútua, e formam uma comunidade fronteiriça entre Samaria e Galileia. Por isso que Jesus, passando na fronteira, se depara com esses 10 homens que estão à margem da sociedade, à margem das suas famílias e à margem da sua vida religiosa. Não podiam exercê-la. Por que não? Nós sabemos que a lepra era uma doença e ainda é uma doença contagiosa. E essas pessoas, para o bem da comunidade, da cidade, eram postas fora do arraial, fora da convivência comunitária. E eles viviam como proscritos, à margem de tudo. Eles estavam ali experimentando uma vida de pranto, de lamento, de dor existencial sobre todas as coisas. E um belo dia Jesus resolve passar por onde esses homens estão. E unânimes, em uma só voz, o grito de um era um grito de todos, porque a dor era partilhada, o drama os igualava, os lineava. Eram homens iguais diante de um Deus que pode fazer muito pelo drama daqueles que clamam, daqueles que buscam-no com fé, com disposição, com alegria, e colocam o seu pedido diante do seu altar. Eles obedecem o protocolo, eles não se aproximam de Jesus, porque por mais que em Levíticos e Números haja uma regulamentação da postura que um leproso devia ter com o não leproso, não havia uma distância delimitada no Velho Testamento. Um rabino, um tempo depois, é que veio estipular 50 metros, essa distância ideal para que um leproso não pudesse se aproximar de alguém são. E a Bíblia diz que esses homens de longe clamam a Deus e pedem por algo que nós devemos pedir sempre a Deus: que Deus se compadeça de nós. Deus olhe com misericórdia, com compaixão. Que Deus tenha misericórdia da nossa miséria, do nosso estrago, da nossa condição. E Jesus olhou com misericórdia e com compaixão para aquele homem, para aqueles homens, e dá um comando. É interessante o comando que Jesus dá, porque Jesus cura e manifesta o seu poder de várias formas, de várias maneiras. Jesus nunca havia feito isso. Ele diz: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Qual era o processo para verificação se um leproso havia sido curado? Ele passava por um tratamento. Depois de um tratamento, muitas vezes longo, era constatado a cura por alguém da área da medicina. E posteriormente ele ia ao sacerdote para que o sacerdote o declarasse puro da sua imundícia. Só assim ele poderia voltar para a sua casa, para a sua vida social, para o seu trabalho, para a sua vida religiosa, para os seus. Restabelecer a sua vida normal na dinâmica natural. Era o sacerdote que verificava, avaliava e daria a sua sentença. Mas não havia um sinal de cura evidente. Por quê? A Bíblia diz que enquanto eles vão andando, eles percebem que eles estão curados. E quando este samaritano percebe que está curado, ele volta pulando, ele volta gritando, dando glórias a Deus, reconhecendo a bondade, a misericórdia de Deus e vivenciando o que o salmista disse no Salmo 30: mudaste o meu pranto em dança. Aquele homem proscrito, distante de todos, estava agora de volta àquele que havia tido compaixão dele, que
que havia dado atenção a ele, que havia curado. Ele teve uma mudança na sua vida. Havia razão para cantar, havia razões para louvar. O pranto havia sido substituído pela dança e pelo louvor. Curiosamente, só ele volta. Estatisticamente, 90% dos abençoados por Deus esquecem de voltar a Deus para agradecer. E essa estatística, ela não é uma estatística circunstancial presa a este evento. Se nós formos honestos, nós vamos verificar que essa estatística se estende na história, nas nossas vidas comunitárias, nas igrejas. Infelizmente, apenas 90%, depois que são agraciados, resolvem viver uma vida de gratidão. E note, quando eu falo viver uma vida de gratidão, é muito mais do que uma expressão verbal momentânea de gratidão. Nem isso os 90 fizeram. Um retorno circunstancial para agradecer. Mas uma vida de gratidão é uma expressão constante de alguém que não se acha digno de receber o que recebeu, de alguém que não consegue retribuir à altura e na medida daquilo que ele mesmo foi alvo. Portanto, ele não precisa de outras intervenções miraculosas da parte de Deus para estar sempre voltando para agradecer. Na vida dele, na história dele, ele está sempre percebendo que tudo que ele já recebeu lhe é suficiente para viver uma vida plena de gratidão, de entrega, de dedicação, de serviço, de amor a Deus, de amor à sua causa, à sua obra. Ele não precisa de constantes repetições, por mais que Deus faça, e vai fazer muito, na vida daquele que lembra de agradecer e de expressar um viver que sinaliza gratidão total, reconhecimento absoluto de que a bondade e a fidelidade de Deus lhe foi suficiente e por isso ele está sempre aos pés do Senhor para agradecer. A estatística real é esta, querido. Infelizmente, não mudou. A maioria lembra de Deus quando a unha encravada dói, quando a dificuldade surge, quando a necessidade é urgente, nós nos lembramos de Deus. Por isso que Deus permite muitas vezes que o nó aperte, para que você lembre de Deus e volte para Ele. Mas o prazer do coração de Deus é de ver que você volta, não porque está com um problema, não porque você está com uma necessidade, mas porque você está com razões de sobras para agradecer e louvá-lo por tudo que Ele fez, tem feito e continuará a fazer na sua vida. Nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos um comportamento parecido com o de Deus, só que Deus é mais generoso do que nós. Eu me refiro ao ato de que nós somos propensos a investir de novo, a ajudar de novo quem nos foi grato por um bem, por um feito que fizemos a favor da pessoa. Quando essa pessoa recebe um favor e demonstra gratidão, quando essa pessoa retorna num outro momento, numa outra circunstância para pedir ajuda, eu me sinto aberto a ajudar. Mas também o exemplo contrário também pesa.
Quando você fez um bem por alguém, esteve presente, ajudou, estendeu a mão, foi leal, essa pessoa recebeu, satisfez a necessidade, foi embora e nunca mais voltou, nem para agradecer. Passam-se meses, às vezes anos, e a pessoa volta para pedir uma ajuda. Lá no seu coração, você não tem uma dificuldade de ajudar essa pessoa que não reconheceu e que só te busca na hora da necessidade, a não ser que você seja diferente dos seres humanos, pecadores como todos nós somos. Mas nós ficamos extremamente incomodados, inconformados com pessoas que agem dessa forma. E por que Deus seria diferente? A indignação de Jesus nessa história, para mim, mostra a reação de Deus diante das nossas atitudes e gestos de ingratidão. Eu aprendo uma coisa tremenda. Jesus sabe matemática. Mas não eram 10? Por que só um voltou para agradecer? Jesus sabe somar, dividir, subtrair. Jesus sabe matemática. E Jesus disse assim, mas só um voltou. De alguma forma ele fala isso com indignação e chocado com a reação de nós, seres humanos, que somos prontos a pedir e tardios em agradecer. E ele diz, onde estão os 9? Onde estão os 90%? Por que 10% voltou para agradecer? Meus irmãos, essa questão ainda está pendente. Essa pergunta está ecoando até hoje. E nós devemos nos perguntar, por que nós não somos do grupo dos 10%? Por que nós, obstinadamente, temos escolhido ficar no grupo dos pidões, ingratos, que não retornam para agradecer e que não expressam uma vida de gratidão a Deus? Quem não consegue viver uma vida de gratidão não saberá lidar com a bênção de Deus. Preste atenção nesse raciocínio que quero fazer e quero que você me acompanhe nele. Bênçãos podem se transformar em maldições quando eu não sei lidar com ela, quando as bênçãos passam a ser um fim em si mesmas, quando a minha busca passa a ser o objeto do meu desejo ou da minha necessidade. Eu esqueço que a razão da minha busca é Deus, e Deus passa a ser secundário nessa busca, porque eu estou preocupado, desejoso de receber o que Ele pode me dar, e não o que Ele pode ser para mim. Existe uma diferença muito grande entre querer o que Deus pode dar e querer Deus. Nesse tipo de busca, Deus passa a ser um agente que me satisfaz quando eu preciso dele. E aí que está o problema, porque o meu interesse é a bênção, não é Deus. E mesmo recebendo na misericórdia de Deus uma intervenção bondosa, Ele nos dá aquilo que pedimos, que buscamos, e nós nos afastamos dele ou não retornamos, demonstra que eu queria era a bênção, e aquela bênção pode se transformar em maldição quando ela me impede de voltar a Deus e de viver uma vida de gratidão. Por exemplo, eu vejo constantemente pessoas fazendo listas e mais listas para Deus. Um dos pedidos mais comuns é passar em concurso público. Brasília é ainda a cidade do concurso público. E muitas pessoas oram
pedindo para passar por um concurso público. E elas passam. Mas depois o trabalho vai consumindo, a bênção vai consumindo tanto de si, das suas energias, do foco, que vir à igreja, voltar à igreja, passa a ser um grande impedimento, porque ela trabalhou a semana inteira, final de semana ela tem que descansar, ora bolas. Então, o retornar para agradecer pela bênção que Deus lhe deu, já não passa a ser um fator principal, primordial. Veja como a bênção pode nos afastar de Deus. Eu tenho uma teoria, e a minha teoria é de que Deus pediu a Abraão Isaque de volta, porque Isaque estava sendo, não porque Isaque propositalmente estava planejando, traçando um distanciamento do seu pai de Deus e buscando a atenção do seu pai para que o seu pai não buscasse, não agradecesse a Deus. Não. Mas Isaque passou a ser o alvo do paparico. Abraão passou a endeusar Isaque. Deus passou a ser secundário. E toda vez que isso acontece, além da bênção se tornar em maldição, Deus pode nos pedir a bênção de volta. Para você voltar para Ele, porque você precisa entender que antes de precisar de alguma coisa, de algum milagre, de algo material, você precisa de Deus. Você precisa estar sempre na presença de Deus. Senão você será sempre um interesseiro mesquinho que usa Deus e não se deixa usar por Deus para abençoar outros, para fazer diferença na vida dos outros. E eu olho para essa história e descubro que, queridos, as coisas sempre vêm de onde você menos espera. Talvez quem tem mais exemplo de fé, de gratidão, não é aquele que está na igreja há mais tempo. Muitas vezes é aquele que chegou, tem uma semana, um mês, um ano. E começa a dar com sua vida, com os seus gestos, com suas palavras, demonstrações de louvor, de gratidão a Deus por tudo que Deus tem sido e feito. Porque Ele deixa que os seus sentimentos, e não a sua religiosidade, venham a brotar. Ele deixa que a gratidão verdadeira, o senso de que Ele é devedor, tome conta do seu coração. A sua regularidade na busca de Deus, também na casa de Deus, revela as suas intenções e a sua forma de agradecer. Se você aqui é turista e vem de vez em quando, há algo errado no seu coração e na sua relação com Deus. Não se engane. Não se engane. Porque, queridos, Jesus espera que você volte sempre. E a gente só volta sempre quando a gente ama. Um amigo, quando a gente tem desejo de rever, a gente faz questão de todo dia, toda semana estar junto. Se vir à igreja uma obrigação religiosa para você, você ainda não descobriu a bênção de voltar para agradecer, para contar como foi, para contar a história. Você que está buscando o milagre de Deus, uma intervenção de Deus, saiba que Deus vai fazer também mediante a ação da sua fé. E Deus espera duas coisas da gente: fé e gratidão. Eu gosto desse método que Jesus usa com esses 10 leprosos, porque Jesus não os cura instantaneamente, como fez em outros momentos, em outros instantes em que Jesus se deparou com pessoas doentes. Nós lemos na Bíblia casos instantâneos de cura, mas a cura desses homens
propositalmente se dá com o distanciamento deles de Jesus. Quando eles estavam se dirigindo para procurar um sacerdote, e eu não sei a quantos quilômetros eles estavam de Jesus, qual a distância. Mas eu sei que a cura se efetuou paulatinamente na caminhada. Quando eles entenderam, eu não estou vendo a cura, como é que eu vou chegar no sacerdote? Mas ele mandou, e eu acredito no que ele mandou, e eu creio que se ele mandou, alguma coisa vai acontecer. E quando eles estão provavelmente na metade do caminho, eles se percebem curados. E aí que está o segredo desse método de Jesus, de provar a nossa fé e o nosso amor, a nossa devoção, a nossa gratidão, quando nós já estamos curados, saciados, longe, com a opção de ir para casa, aproveitar a minha saúde, a minha bênção, ou de poder voltar, provavelmente encarar um sol causticante, mas chegar na presença dele e dizer: eu vim para agradecer, porque eu não poderia ir para casa sem antes voltar, sem antes dizer para o Senhor: muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, pela intervenção que o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor tirou a veste que estava sobre mim, que era uma veste de doença, feridas, tirou a veste de humilhação, de vergonha, e agora me deu dignidade, me restituiu à sociedade, me fez puro, e eu quero voltar, quero estar em tua presença para agradecer. Meus irmãos, as igrejas estão lotadas de pessoas que vão fazer campanhas. As igrejas estão lotadas com pedidos de oração em papéis. A igreja está lotada de pessoas que, pelas suas necessidades, estão na casa de Deus. Mas infelizmente as igrejas também estão vazias de pessoas que, depois que receberam, voltaram para agradecer. E eu quero convidar você nessa hora a fazer parte da minoria, a fazer parte de uma estatística que não é expressiva. 10%. Se a gente conseguir, no nosso coração, demonstrar nossa gratidão a Deus, constantemente, regularmente, você está no caminho da maturidade, do crescimento espiritual.